O governo americano anunciou nesta segunda-feira o congelamento de cerca de 2,3 bilhões de dólares em subsídios e contratos com a Universidade de Harvard. O anúncio veio após a instituição dizer que não vai cumprir exigências de gestão Trump, como, por exemplo, o fim do programa de inclusão e de equidade, isto é, igualdade. Em uma carta enviada a Harvard na semana passada, o governo pediu reformas amplas na administração da universidade, a adoção de políticas de admissão e contratação baseadas em mérito e uma polêmica realização de auditoria com estudantes e professores e dirigentes. A lista de exigências inclui ainda a proibição do uso de máscaras, medida vista como voltada a manifestantes pró-Palestina. O presidente de Harvard, Alan Garber, afirmou em uma carta que as exigências violam os direitos garantidos pela primeira emenda da Constituição americana. Duda Teixeira, foi uma medida bastante drástica essa do governo americano de congelamento de verbas. Acha que vai funcionar? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Eu acho que vai funcionar parcialmente, né? O que o Trump quer e toda essa pressão que o Trump está fazendo em Harvard é porque realmente a universidade deixou ali que se fizessem acampamentos, protestos contra judeus, contra Israel, mas no final também criou-se ali um clima super antissemita dentro da universidade. E aí também se juntou a isso os decretos do Trump pedindo ou ordenando o fim daquelas políticas de equidade, diversidade e inclusão, né? Que tem ali aquelas cotas para grupos, para LGBT, para negros, para mulheres e esse tipo de coisa. Agora, Harvard está respondendo e está resistindo. E por quê? Porque, primeiro, que Harvard é uma universidade privada que entende que precisa preservar a liberdade acadêmica, né? Toda vez que você tem um governo que está dominado por um partido político, querendo interferir, pedindo para que a universidade, ordenando que a universidade faça essa auditoria no que pensam e dizem os professores, os alunos, os funcionários, isso daí acaba que é como se um governo estivesse querendo dizer como uma universidade tem que pensar. E a liberdade acadêmica é o oposto disso, né? Você permitir ali uma pluralidade de ideias, porque é assim que você consegue evoluir na criação de conhecimentos, né? De novos conhecimentos. Então, Harvard está tentando resistir, e só que tem esse problema que Harvard recebe um fundo muito grande do governo americano. No total são 9 bilhões de dólares, o que é maior do que o PIB de muitos países no mundo, né? Desses 9 bi, 7 bilhões vão para hospitais, né? Harvard tem vários hospitais para criança, contra o câncer, outros 2 bilhões vão para pesquisa. E é claro, quando o governo americano ameaça retirar uma parte considerável desses fundos, a intenção é pressionar Harvard para aceitar e adotar essas políticas que o Trump está querendo inculcar ali, né, ordenar ou mandar que Harvard aceite. Agora, o tiro também, você perguntou se podia funcionar, pode ser também que o tiro saia pela culatra, porque Harvard é a universidade mais antiga dos Estados Unidos, né? Ela foi criada 140 anos antes dos Estados Unidos, né? Antes da Declaração de Independência. É a universidade mais rica, mais bem conceituada e que está fazendo esse ato de resistência. E até ontem, o ex-presidente americano Barack Obama, que foi aluno em Harvard, né? Ele fez mestrado em economia em Harvard, depois fez doutorado em direito, apoiou essa carta, a resposta do reitor de Harvard ao Trump, e está dizendo, puxa, que outras universidades sigam esse exemplo, né? Então pode ser aí que Harvard acabe meio que liderando esse movimento de resistência ao Trump. E nós vamos acompanhar porque, afinal, 2,3 bilhões de dólares é um
tremendo de um incentivo, digamos assim, do Trump para que eles sigam o que ele está pedindo. Mas, como você mesmo disse, Duda, tem algumas coisas aí que soam bastante estranhas, como ter que os alunos e os professores passarem suas opiniões por um comando, por um grupo ligado ao governo. Mas ainda vamos continuar falando sobre os Estados Unidos, porque o presidente americano Donald Trump se reuniu com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, na Casa Branca nesta segunda-feira. Durante o encontro, Trump agradeceu a cooperação de Bukele por receber os imigrantes acusados de práticas de terrorismo no centro de confinamento do terrorismo. A mega prisão para o qual os supostos integrantes de gangues criminosas estão sendo enviadas tem capacidade para 40 mil presos em uma área de 166 hectares. O envio de prisioneiros foi oficializado após uma visita do secretário de Estado americano Marco Rubio a El Salvador. O acordo inclui uma doação de 6 milhões de dólares dos Estados Unidos em troca do envio de criminosos acusados de ter vínculos com o Tren de Araguaia e a MS-13. Duda Teixeira, quais as repercussões desse encontro, que saiu meio cercado de polêmicas, aliás, como quase tudo que o Trump faz, né? A polêmica está super forte aí, porque a gente viu aí nesse encontro, são dois amigos, dois aliados, hoje tem essa parceria econômica, El Salvador recebendo criminosos até de outros países, né? O Trem de Aragua é uma organização da Venezuela, então El Salvador está recebendo venezuelanos, né, acusados de crimes ou condenados de crimes nos Estados Unidos. Agora, tem um problemão aí na história que, assim, El Salvador já tem sido muito questionado em relação a não respeitar direitos humanos nas milhares de prisões que estão sendo feitas dentro do país, né? Muitas pessoas estão sendo presas sem qualquer acusação ou sem até evidência de participar de alguma organização criminosa ou de ser terrorista, né? E chega ali, é preso, não tem direito a advogado de defesa, não consegue sair de lá, tem que trabalhar, fazer trabalho forçado, e várias ONGs têm com razão criticado essa ausência do Estado de Direito em El Salvador. O problema é que agora o Trump também está ordenando prisão e deportação de imigrantes. E agora, recentemente, teve um caso de um salvadorenho que morava nos Estados Unidos, o nome dele é Kilmar Garcia, e ele foi deportado para El Salvador e está nessa prisão que você chamou, Centro de Confinamento de Terroristas, né? Tem uma sigla que deve ser SECOT, alguma coisa assim. E ele não cometeu nenhum crime nos Estados Unidos. É o pai de 3 crianças pequenas, uma delas, inclusive, tem autismo, tem 5 anos. Ele foi ilegalmente para os Estados Unidos quando tinha 16 anos, chegou a ser detido ali pela turma da imigração. Um juiz entendeu que se ele voltasse para El Salvador, ele corria risco de vida, então que ele não poderia ser deportado para El Salvador. Depois disso, ele continua nos Estados Unidos, mas ele casa, consegue a cidadania americana, trabalha nos Estados Unidos, tem essas 3 crianças, e aí o sujeito é preso na rua, vai para uma prisão no Texas e depois é deportado para El Salvador e está dentro dessa prisão, né? Então, uma das perguntas que foi feita para o Bukele é: Bukele, você vai permitir que o Kilmar Garcia volte para os Estados Unidos, né? Afinal, ele não cometeu crime nenhum. E o Bukele falou: não, jamais eu vou permitir isso, porque ele é um terrorista. Só que é um presidente de um país dizendo que uma pessoa é terrorista sem qualquer condenação ou acusação por terrorismo, né? Então, essa história mostra que nem os Estados Unidos, nem El Salvador estão cumprindo o que mandam aí, o que manda o Estado democrático de direito, né? Ele foi preso e deportado sem acusação, sem direito de defesa. E aí teve até uma decisão da Suprema Corte americana ordenando, né, o governo americano para facilitar o retorno do Kilmar Garcia para os Estados Unidos. O problema é que, como ele está em El Salvador, não tem muito que os americanos possam fazer agora, né? E Trump provavelmente nem quer fazer nada.
Então, por isso, essa visita super polêmica. E aí, assim, é claro que é importante combater o crime, é importante, muitas vezes, construir prisões para comportar os criminosos. Agora, não se pode sair prendendo gente aí sem qualquer acusação, sem que elas tenham cometido crime nenhum e mantido em prisões para terroristas. Isso aí não faz o menor sentido.